mais uma subscrição no canal. Toda emissão, seja importante, seja bastante comentada, seja pedida por vocês, a gente vai cobrir aqui no canal. E dessa vez é a vez do XP11, o XP Industrial, um dos fundos desse segmento industrial mais comentados da nossa bolsa. A gente não tem muito fundo imobiliário desse segmento, mas realmente o XP11 ele se destaca em frente aos outros. E por causa desse destaque mesmo no meio da pandemia, a quantidade de cotistas realmente mostra o tanto que esse fundo está evoluindo. Vou colocar um gráfico aqui na tela. Basicamente, no último ano, o fundo duplicou a sua quantidade de cotistas, indo de 26.500 para 52.500 cotistas. E essa análise está bem completa, como sempre. Vocês vão conseguir ver várias coisas que vocês não vão ver em qualquer tipo de YouTube por aí. Então, realmente, espero que vocês gostem e vale o like de vocês. Mas antes de fazer a análise, já vou deixar a minha principal mensagem desse vídeo. Primeiro, qualquer tipo de emissão, independentemente da justificativa, que seja com o seu valor abaixo do valor patrimonial por cota do fundo, é uma emissão ruim, é uma emissão que realmente prejudica os cotistas, principalmente os cotistas bem minoritários ali do fundo, que vão ser diluídos. Isso para mim não é legal. Somente com o fato da taxa da emissão ser superior a 2,75%, na minha opinião, dois sinais negativos aí. Você precisa ficar realmente de olho se vale a pena demais entrar em uma emissão assim. De qualquer jeito, minutagem na descrição, a gente tem várias análises aqui que você consegue navegar ali e ver exatamente o que você busca. Bora pro vídeo. Então, indo direto ao ponto, muita gente elogia bastante o XP, realmente é um fundo bem consistente em sua alocação, em sua emissão e realmente vários imóveis aí com sua existência desde 21 de junho de 2018, ou seja, acabou de fazer aí um aniversário de 3 anos, o que dá um espaço amostral bem bacana. Vou colocar um gráfico na tela que vocês conseguem ver o histórico de aquisições e de eventos do XP11, que é bem legal aí eles disponibilizarem no relatório trimestral deles. Eles têm aí hoje vários imóveis com foco em São Paulo, mas o primeiro imóvel que foi fora de São Paulo, ali, em Extrema Minas Gerais, comprado ali em janeiro de 2021, ou seja, talvez um novo momento, uma nova era para o fundo que realmente tenta expandir. Extrema é o paraíso dos fundos logísticos aí do mercado, realmente muito fundo imobiliário grande de galpão logístico está investindo em Extrema. E muita gente não sabe o porquê, pensa ali em Minas Gerais, o que acontece, mas quando você olhar o gráfico, eu vou colocar aqui um gráfico na tela, vocês conseguem ver, na verdade não é nenhum gráfico, é um mapa, né, o Google Maps, que vocês conseguem ver que Extrema na verdade está muito mais perto de São Paulo, capital, do que lá Belo Horizonte. Minas Gerais é bem grande, né? E aí você consegue ver ainda que é uma estratégia para São Paulo, realmente para ter um lugar com bastante espaço que consiga facilmente ali entrar na capital e consegue ser bem útil para os inquilinos. Além disso, sem uma informação concreta ainda, eu estou procurando essa informação, eu acredito que tenha realmente benefícios fiscais ou tributáveis ali de colocar alguns galpões logísticos em Extrema. Muita gente indo para lá, talvez não seja só por causa da localização, é algo que eu vou estudar e trazer em próximos vídeos para vocês. Então, sem muito segredo, a gente tem um fundo imobiliário de industrial que aparece com um fundo imobiliário de galpão logístico, né? E você precisa analisar algumas coisas. Vacância, você precisa analisar contrato dos inquilinos, quais inquilinos e diversificação, tanto em região, também tanto em inquilino, para você ver se o inquilino não está muito presente ali, não está tendo um risco muito grande sobre o portfólio. Então esses itens vou falar rapidamente. Primeiro, evolução da vacância, gráfico na tela, vocês conseguem ver aí que o fundo teve por muito tempo, ano passado, 8,7% de vacância, foi caindo, só que agora subiu 9,9%. Isso é algo que a gente precisa ficar de olho, principalmente aí com Extrema entrando e principalmente quem investe em Extrema geralmente está expandindo ali, alguns estão desenvolvendo, alguns estão comprando bastante coisa lá e a vacância vai subindo no curto prazo. Isso significa que o valor do mercado pode cair, então você precisa analisar o seu momento. E talvez por causa de toda essa vacância e desses movimentos, por causa de Extrema Minas Gerais, que justifica, não justifica, mas pelo menos é a motivação
pelo qual o valor patrimonial por cota hoje está em R$110 e o valor da emissão ali R$100,62, o que é bastante ruim, porque você tem ali um valor patrimonial por cota que custa 110, você quer valorizar e não você quer cair, você não quer diluir, principalmente para quem não participa da emissão, isso você acaba sendo diluído e o seu valor aqui, depois da emissão, fica abaixo. Além disso, como eu falei, a gente precisa olhar os contratos, outro fragmento do relatório deles na tela, o índice de reajuste dos contratos em relação a toda a receita imobiliária, IPCA 43% e GPM 57%. Isso também é um indicador que a gente precisa ficar de olho. O GPM está em patamares históricos. Outro gráfico que vocês conseguem ver, esse GPM realmente uma fase histórica do quanto que esse índice de inflação tá, e em reajuste de contrato de GPM, pensa aí, no lugar que se você mora de aluguel, por exemplo, imagina você ter que pagar 40% a mais. Isso é inviável para a grande maioria das pessoas e até a grande maioria das empresas. Além disso, a gente precisa analisar a diversificação por setor de locatários. Outro fragmento aqui para vocês. É bem interessante que a gente tem vários aqui dentro do XP11, tecnologia, alimentos, comércio varejista, automotivo. Isso é muito legal para você diminuir o seu risco no longo prazo. Eu sempre olho isso. Então, várias coisas a gente vai analisando e consegue analisar o risco. E, assim, não é um fundo que está passando pelo melhor momento, mas tem uma diversificação bastante agradável, uma vacância subindo, e aí, para finalizar essa análise, a gente precisa ver a questão dos inquilinos. Então, vou botar um fragmento de vários dos inquilinos, esses não são todos, tá? E vocês conseguem ver aí que a Centauro, botei em verde aí para facilitar a leitura para vocês, em termos de ABL, ali na última coluna, representa 13,5% do fundo e a Brasilata 11%. Não é tão absurdo, lembrando que o fundo tem 730 milhões de reais de patrimônio líquido, mas com novas emissões isso tende a diluir. Eu gosto de um fundo com o maior inquilino ali, 7,5%, acho que é uma boa faixa, mas isso aqui é só uma opinião, não que 13% e 11% seja exagerado, mas são dois inquilinos que representam ali basicamente um quarto do fundo. Além disso, em vídeos como esse de emissão de fundo de tijolo, eu geralmente gosto de olhar a destinação de recursos. Eu gosto que o fundo já fale, a gente está olhando esse ativo, talvez nem dá o nome, porque tem outras pessoas que querem, outras empresas que podem querer comprar também, isso é normal, só que eles não colocaram. Vou colocar aqui o que eles disponibilizaram no fato relevante, observar da política de investimento do fundo conforme previsto no regulamento, os recursos líquidos da presente oferta restrita serão destinados à aquisição de ativos imobiliários. Pelo amor de Deus, né? Podiam ser mais transparentes, só que isso é do momento que eu estou gravando esse vídeo, provavelmente eles vão soltar um prospecto no futuro breve, e se soltar eu vou botar aí como headline da descrição desse vídeo para vocês ficarem de olho na destinação de recursos. É bem importante a gente ver isso e analisar se isso está em linha com tudo que a gente já investe, com tudo que o fundo já faz. Se você gosta da gestão, acontece naturalmente de algumas gestoras mudarem um pouco o foco e isso já está acontecendo em alguns fundos de galpão logístico, indo muito para desenvolvimento imobiliário. Isso é muito importante a gente olhar. Falando especificamente agora mais da emissão, essa é uma oferta 400, é uma oferta pública, mas realmente eles querem captar os investidores profissionais, aqueles investidores com mais de 10 milhões de reais disponibilizados, investidos para realmente entrar no fundo imobiliário. Ou seja, você de qualquer jeito cotista vai poder ter o direito de negociar suas cotas caso você queira. O valor da emissão, como eu falei, R$100,62, isso divide em dois. 97,73 vai para o fundo, ou seja, isso é pior ainda do que a sua relação ali com 110, isso é mais de 12% abaixo, isso é muita diferença, gente. E, inclusive, o mercado secundário já está se adequando a isso. Um gráfico rápido na tela que vocês podem ver uma quebra ali do quando teve o fato relevante da emissão e já um reajuste do mercado em relação ao seu preço negociado. E outros R$ 2,89 vão para a taxa da emissão, realmente ali todos os custos. Se você pega esse 2,89 e divide por 97,73, você vai chegar a 2,96%, o que está um pouco acima ali do que eu imagino, do que eu quero, mas isso também não está um absurdo, tem vários fundos com muito mais, inclusive vai ter um vídeo de subscrição do BTLG11 aqui, que realmente ali a taxa está bem grande. Isso a gente precisa conversar porque realmente vai acabar saindo do seu bolso e não vai para o fundo, e você que vai pagar. Então, você tem que comparar isso com os seus dividendos, pelo menos é a forma que eu levo. Vou colocar aqui um gráfico de dividendos na tela,
que a gente consegue analisar que para pagar essa taxa de R$ 2,89 são quase 5 meses, né? 4 meses e pouco para você conseguir pagar essa taxa através dos últimos dividendos aí de cerca de 0,62 centavos, o que é muito significativo. Além disso, a gente consegue analisar também o fator de preferência não é tão grande, tá? Em 0,2330, né, que é o fator de preferência, esse número você consegue calcular a quantidade de direitos que você tem. É um fator de preferência de 23,33%. Você multiplica esse fator por exemplo, 25 cotas, por exemplo, a quantidade de cotas que você tem, isso dá 5,825, você despreza o que tem depois da vírgula e descobre a quantidade de cotas. Eu sempre falo isso, é bem importante você saber os seus direitos, principalmente com várias emissões acontecendo, e talvez você tenha que fazer ali um malabarismo para você saber o que você vai investir e priorizar. Vamos para o cronograma então, lembrando que sempre a gente disponibiliza uma colinha totalmente gratuita, a gente não pede nome, a gente não pede e-mail, telefone, a gente pede nada seu, é em formato de imagem, você pode salvar aí no seu celular, caso você queira acompanhar toda a emissão sem precisar voltar para esse vídeo ou voltar para qualquer tipo de site. A data base ficou 23 de junho, eu estou gravando esse vídeo dia 22, talvez você veja isso no dia 23 ou 24, a partir daí, de qualquer jeito, é bem importante você saber que do dia 23 para o dia 24 é onde você precisa segurar as cotas para você ter o direito de exercer a sua emissão. Isso é uma emissão bem abaixo, como eu falei, isso prejudica, mas de qualquer jeito, para quem vai participar, acaba sendo menos pior e abaixando bem o seu preço médio para, no futuro, talvez voltar ali os patamares que você imagina que vai valorizar ativos como esse. O período de preferência ficou do dia 28 de junho até 8 de julho e a negociação, mesma coisa, 28 de junho até 8 de julho. O período de negociação ali, de novo, é bem importante você saber o que faz sentido ou não para você. Se você tem dúvidas, muita gente tem dúvidas sobre isso, poxa, eu negocio no primeiro dia ou não, pode perguntar aqui nos comentários, pode entrar lá no nosso Instagram, que eu estou tentando ajudar bastante todo mundo e provavelmente vou fazer um vídeo somente disso, de direito de negociação, vendendo, fazendo na prática para quem quer ajuda. Além disso, o período de sobras vai do dia 14 de julho até dia 19 de julho, para quem quer participar ainda mais em sua carteira. Isso vai ser disponibilizado pós período de negociação e preferência. Então, chegamos à pergunta mais importante do vídeo, se vale a pena ou não. Lembrando que isso não é qualquer tipo de recomendação de compra ou de venda, realmente eu tenho aqui a minha estratégia, eu tenho o meu perfil e eu faço aqui como objeto de inspiração e informação para vocês. E eu sempre indico vocês olharem os relatórios, estudarem, realmente é bem importante a gente fazer isso. De qualquer jeito, bem rapidamente, positivo e negativo para esse fundo aqui, porque cada um realmente vai ter sua opinião aqui. Tem gente que nem gosta desse segmento, mas se você está vendo esse vídeo até aqui, provavelmente você está interessado. Então, de negativo, valor patrimonial por cota abaixo. Então, se você é cotista e não vai participar, você vai ser diluído bastante. São 12% de diferença, então é realmente uma coisa muito grande. A taxa está um pouquinho alta. Falta de transparência ou planejamento, pelo menos nesse momento, da destinação dos recursos. Não tive até agora. E um fundo ainda que nem bateu R$1 bilhão, deve bater ali se a emissão for um sucesso, mas a partir de R$1 bilhão realmente a gente consegue levar muito mais a sério um fundo que ainda precisa crescer em quantidade de imóveis. De positivo, tudo que eu falei ali, né? Consistência, um segmento bem interessante, vários inquilinos, diversificação, os contratos de duração até é interessante, um ajuste de IGPM aí que está neutro ali, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, isso é um risco, se for um risco concretizado é lado negativo, se for um risco que não vai acontecer e nenhum inquilino vai sair por causa do IPCA e do IGPM, isso é tranquilo. Então tem um misto bem grande aí de positivo e negativo. Eu invisto em XP11, uma parcela bem pequena da minha carteira, e eu vou participar da emissão, basicamente porque eu estou sendo forçado por causa dessa diferença. Eu posso. Então isso é bem importante para mim, mas para quem tem que se esforçar bastante, você precisa analisar bastante se emissões desse tipo e fundos imobiliários que fazem essas emissões que não valorizam o cotista faça sentido para você. Para mim faz sentido, mas eu vou ficar com alerta ali para os próximos meses, próximas emissões do XP11. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.